Olá pessoal, muito legal poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da iPharma, o que a gente vem acontecendo. Eu acho que é uma oportunidade sempre estar aqui no Top RH 5 em 2021. Tratamos isso realmente como algo que a gente possa trazer e contribuir com todo mundo, tudo que a gente está passando por aqui na iPharma. A gente está num processo de transformação bastante relevante, pesado, transformação de tudo. A gente está fazendo design, redesenhando nossa organização, a gente está investindo em inovação, a gente está reformulando pessoas, a gente está reformulando nossa operação, construindo novas ofertas. Então é um processo de transição, um processo de transformação, inclusive transformação digital, e que a gente precisa estar junto. Essa é a verdade, a gente precisa estar junto com tudo, apoiar. Então, dentro disso, eu mencionei pessoas, e existe a transformação de pessoas. Transformar pessoas, ou seja, transformar uma organização onde as pessoas possam estar suportando e preparadas para isso, é uma missão do RH bastante grande. E aí, quando você vê uma transformação de uma organização por inteiro, a gente precisa reorganizar os recursos que vão apoiar, né? Na verdade, nós estamos falando que o RH precisa tomar uma posição de catalisador nessa mudança cultural. A gente tem uma organização em andamento, a gente passa a ter uma organização que a gente quer chegar lá, existe um período de transição, de transformação, e é justamente aqui que abre os gaps, né? Então nós temos um velho gap aqui que precisa ser analisado e precisa ser levado bastante a sério pelo time de RH. E dentro disso, a primeira coisa que a gente pensou é que a gente precisava construir um EVP grande, forte, para que pudesse estar presente, né? Então, o EVP, o Employee Value Proposition, né? Para aqueles que gostam de falar inglês, mas esse valor de propósito, né, para o colaborador precisa ser reconstruído, uma vez que a gente está redefinindo o propósito da companhia. Então, se a gente pegar o propósito, que é ali entregar valor para os acionistas, inspirar a lealdade dos nossos fornecedores e também atrair, motivar e reter colaboradores, né? Exatamente o centro desses três, o vértice, né? A união onde eles se coincidem, onde está o valor. A gente precisa de um valor que possa trazer também propósito ao empregado, para que podemos retê-lo, mantê-lo e mantê-lo alinhado a tudo que a gente tem. Então, colocar os colaboradores como parceiro do negócio envolve reconstruir o nosso EVP. Então, é um ponto central. E a gente entende que a transformação exige uma cultura purpose-driven. A gente precisa ser direcionado pelo propósito. Seja o propósito da companhia principal e o propósito para os nossos colaboradores. Essa união era realmente, ou é realmente um ponto central do RH nessa transformação, porque a gente está trabalhando como arquiteto da cultura de inovação. Então, esse era o ponto em que o RH estava inserido nessa transformação. A gente tem ações, contrata, gerencia pessoas, talentos, por várias razões, né? Por talento, por métrica, por fit cultural, da forma que trabalhamos, por skills, mas todos eles precisam estar sempre no purpose driven. Então, se a gente consegue acionar isso dentro da proposta, direcionar dentro da proposta que existe, tudo isso retorna consequentemente da proposta, né? A gente consegue ter esse caminho. E por que a gente precisava transformar, né? Por que o RH se importa com essa transformação? Porque a gente quer crescer. Crescer nos importa. E se crescer nos importa, a gente precisa transformar. Então, se a companhia está buscando um leapfrog, né, aquele verdadeiro leapfrog, aquele verdadeiro salto, e aliás o nome do nosso projeto é realmente leapfrog. Então, se a companhia quer um leapfrog, então o RH vai leaping com a companhia. Essa é a grande proposta
esse foi o engajamento em que o RH trouxe para a companhia, trouxe para essa transformação. Então, o que era? Primeiro a gente precisou repensar o que é um RH disruptivo, um RH que vai apoiar essa transformação. Primeiro tem que ser um RH estratégico, com foco nos talentos do futuro. Se nós estamos transformando para chegar lá no futuro, a gente já precisa ter focos nos talentos do futuro. A gente quer liderar criando movimento constante, movimento em que a gente possa conduzir a companhia, atrair a companhia e mover, seria aquele jumping together, né? Então, liderança para que a gente possa estar junto, criando movimentos. E por fim, mudança. A gente quer um RH que prospere com mudança constante. Então, manter as mudanças, o movimento, tudo constante, olhando para o futuro, é principalmente o que a gente queria. E nesse pensamento, o que a gente fez? Sentou para refletir. Né? Qual é o aprendizado, o que falhamos, qual é a transformação necessária, avaliar sob diferentes perspectivas o que precisa ser feito. Então a gente precisou sentar para refletir e aí, acima de tudo, comprometer-se novamente. Com o quê? Com as pessoas, né? Foco nas questões físicas e psicológicas, presenciais ou remotas. Então, vamos refletir, na sequência a gente precisa ter com a certeza que nós vamos nos comprometer novamente. Reengajar. Se nós vamos reorganizar as pessoas para maximizar as contribuições, né, e os seus potenciais com novas prioridades, precisamos de um trabalho de reengajamento. Na sequência, repensar a força e o local de trabalho. A gente precisa alavancar a experiência com a pandemia, com isso que está acontecendo. Trouxe aprendizado, trouxe mudanças de movimentos, cultural inclusive. Então a gente precisa tomar isso como oportunidade e usar isso como uma aceleração do futuro do trabalho. E por fim, fazer um reboot, né, nas prioridades do RH. Já que existe todo esse conceito, toda essa transformação, vamos fazer um reboot, vamos restabelecer as prioridades e vamos focar no que é importante, que é a transformação. E dentro disso, a gente entendeu que o RH precisa de uma perspectiva própria sobre o futuro. Essa é a verdade. Existe aquele futuro em que a gente aceita, né? Existe o presente, passado e futuro que a gente aceita, e existe o futuro em que a gente constrói. Então a gente pensou que o RH não pode simplesmente ficar esperando a mudança da companhia para a gente se adaptar. A gente precisa construir o RH disruptivo. Então é o futuro do RH que construímos, essa é a verdade, dentro de uma abordagem prospectiva, né? A gente queria deixar um pouco de lado essa abordagem indutiva daquele RH, daquele futuro que a gente aceita, para ir para uma abordagem prospectiva com o futuro que a gente construiria para nós mesmos. E dentro disso existe inovação, né? Então o RH também precisa inovar. Ele é parte, tanto inovar nos seus conceitos, como suportar a inovação de toda a companhia. E aí a capacidade de aprender, né, o diferencial, porque a gente sabe que a base da inovação está na oportunidade de respostas e não necessariamente nas perguntas. E o RH é algo que responde o tempo todo, né? Então a gente queria um RH nessa abordagem prospectiva, um RH que olha para frente, que antecipa tendências. A gente realmente queria muito antecipar tendências e ser um exemplo para a companhia do que estava acontecendo e deixar de ser um pouco reativo àquela inovação que a gente faz olhando para trás, que sempre vê o que está no mercado e vamos copiar também, vamos aguardar. Então a gente queria olhar para fora e trazer de fora para dentro, nesse sentido de olhar para frente e poder inovar. Então esse era o job to be done que o RH queria, era a experiência do colaborador, dentre os objetivos do RH, o people centricity e a mensuração dos resultados. Ali estaria a experiência do colaborador e que a gente queria valorizar ao máximo, né? E aí, sem dúvida, existem alguns pontos que a gente precisa considerar desde o começo, definir os pilares desse movimento, né, que o RH ia construir. A gente definiu que a missão da companhia importa, ou seja, a proposta da companhia é relevante, que a transparência é essencial e que, acima de tudo, a voz do colaborador é importante.
A gente precisa escutá-lo. Então, sobre esses 3 pilares, a gente começou a reconstrução do RH. É lógico que nisso tudo, né, dentro dessa transformação necessária para a sobrevivência, para crescer, enfim, existe aqui em paralelo a pandemia, né? A gente vivia num mundo de escritório, hoje a gente vive num mundo de home office para alguns, hoje já tem alguns já híbrido, tem outros no work from anywhere, né? As pessoas estão trabalhando não só de casa, mas de qualquer lugar. Então que isso também acabou sendo parte desse contexto em que a gente está conduzindo a transformação. Então, se existe uma transformação, o RH, como eu acabei de dizer, precisava se reconstruir, e dentro disso a gente definiu um portfólio de transformação que está em processo. A gente já tem alguns itens a pleno vapor, mas alguns ainda em processo. Então a gente definiu um marketplace de benefícios, a gente definiu um outro dentro desse portfólio também, as competências do amanhã e a performance bimonial das pessoas, recalibrar o capital humano, estabelecer objetivos e resultados chaves, buscar um talent acquisition, né, uma contratação baseada em dados, baseado em referências, e uma conexão saudável, né, para todos, porque existe o desgaste físico e mental de todo mundo nesse contexto. Então esses foram alguns pilares que, como pano do fundo, existe fomentar uma cultura de experimentação, né, e thought leader, porque é importante para a companhia. Então a gente quer levar esse fomento de cultura de experimentação e de thought leadership para a companhia, e a gente definiu esses 6 itens como nosso portfólio de transformação de início. É isso que a gente queria passar um pouco com vocês. Então o primeiro deles é o Marketplace de Benefícios. Então o Marketplace de Benefícios, a gente entendeu que os benefícios precisam ser alterados, porque a transformação existe, porque o mundo está em pandemia e as pessoas estão trabalhando de forma diferente. Então, dentro disso, existia uma necessidade de adaptação ao remote first, né? Existia a necessidade de fomentar a cultura de experimentação, existe a necessidade do bem-estar contínuo das pessoas, e a gente precisa integrar a transformação que está em andamento à realidade, a nova realidade das pessoas, seja pela transformação, seja pela pandemia. Então, a gente, nessa plataforma, né, nesse marketplace de benefícios, a gente pensou em mudar bastante coisa. A gente pensou em ampliar a missão de empoderar as pessoas em sua jornada de bem-estar e suportá-las no novo contexto de transformação digital. Essa foi a nossa missão, para a gente repensar os benefícios, e acabou tendo como consequência a substituição dos benefícios tradicionais por um marketplace de benefícios. Então, nessa nova jornada, a gente queria benefícios recalibrados, a gente queria foco na jornada do bem-estar e na adaptação às novas necessidades, também opções personalizadas e flexíveis. A gente pensou muito dentro disso. A gente queria uma parceria com o business para poder impactar e aumentar a utilização de dados, né, nas nossas decisões. Esses eram os principais pontos que compunham o nosso reality transformation. É lógico que quando você fala em atender a todos, existe uma diversidade de buscas, né? Então tem o eu holístico, o eu integral, o eu sensível, né, que busca a igualdade, o eu vencedor, que quer autonomia, o eu impulsivo, que busca o poder, o eu mágico, que busca segurança, enfim, existem vários eus dentro da companhia, que quando a gente fala em ser flexível, né, e adaptativo à nova realidade, a gente está dizendo em atender todos esses eus, né? Acima de tudo, né, a gente pensou que os benefícios precisam ser democratizados, né? A democratização do bem-estar do colaborador. Esse foi o ponto-chave da nossa mudança. Por quê? O RH deixa de ser autocrático e definir aquilo que é bom para todos. O que é bom para todos não é bom para todo mundo. Então cada um teria o seu empoderamento, né? Ao mesmo tempo que a gente democratizou o bem-estar, a gente empoderou os colaboradores para que pudessem selecionar os seus próprios benefícios.
Então veio uma reconstrução, né, da relação dos benefícios com as pessoas, veio um foco no conforto das pessoas, um novo modelo que repensa o bem-estar, um maior controle sobre as questões pessoais, porque cada um poderia controlar as suas próprias questões pessoais, e melhores benefícios e a melhor vida, lógico. Então, sem dúvida, a gente estava democratizando. E aí cada um pôde fazer as suas próprias escolhas. E dentro disso a gente criou uma plataforma, a gente quebrou todo aquele vínculo e a gente incluiu benefícios mais diversos, como plano de saúde tem 2, categoria, cada um escolhe a sua, já não é mais limitado, diretor, executivo tem o diamante, o gerente tem o ouro, mais embaixo tem o plano de enfermaria, não é assim, eu tenho todos os planos, então cada um entra lá e faz as suas próprias escolhas. Então a gente tem hoje lá 2 planos de saúde, 2 planos odontológicos e mais uma gama de benefícios. São mais de 30 que estão lá hoje, e as pessoas escolhem o que querem e o que não querem. Se eu quero em dinheiro, se eu quero em vale transporte, em vale refeição, se eu quero saúde, se eu não quero nada, eu quero todos os meus benefícios em dinheiro, também é possível, porque as necessidades são de cada um. Isso pode ser revisto anualmente, e a gente entendeu que esse empoderamento e essa democratização, tirando essa autoridade do RH no sentido de poder definir tudo para todos, a gente entendeu que a gente conseguiu se adaptar a essa transformação, à necessidade das pessoas, já emendando com a pandemia que estava em andamento. Então esse foi o primeiro ponto em que a gente trabalhou, isso já está no ar, a gente já está trabalhando com sucesso e já é um case para todos aqueles que se interessarem em conhecer um pouco mais. A gente precisou também, como um segundo ponto, definir as competências do amanhã e a forma de avaliar pessoas. Então, dentre as competências existem, só que se eu quero uma companhia do amanhã, eu preciso definir as competências que vão estar em pleno vapor quando a companhia estiver transformada. Então, para isso a gente definiu 7 skills, né, do amanhã, para que a gente pudesse começar a avaliar as pessoas como potenciais no momento, e com o andar do tempo elas passariam a ser avaliadas como skill ativo. Então a gente pensou no pensamento crítico e habilidade de resolver problemas, adaptabilidade e flexibilidade cognitiva, análise de dados e habilidade digital, inteligência emocional, pensamento sistêmico, engajamento, liderança e influência social. Então são alguns só como exemplo, alguns dos skills que a gente definiu como os skills do futuro, né? Como as competências do amanhã. Então a gente passou por isso e teve o propósito de redefinir a forma de avaliação de desempenho, né? Com o propósito claro de crescer e desenvolver pessoas, é o que a gente precisa, e é assim que foi definido as bases da nossa nova competência. Mas a nossa competência foi avaliada, foi tomada como com alguns, a gente separou alguns pontos específicos em que a gente ia se basear para poder conduzir. O primeiro deles era aprender com os melhores. A gente queria realmente entender quem eram os melhores, entender como eles conseguiram esse desempenho, e esse desempenho desses melhores seria a semente do sucesso do futuro, né? Então a gente queria realmente traçar essa tira de quem eram os melhores. A gente entendeu que existe o nome, a gente deu como Two Tails Performance, que são, né, os dois extremos, o bimonial. Então, entender os melhores e os piores, melhores e piores performances, né, identificá-los para entender o comportamento e os resultados deles. Então eu quero aprender com os melhores, mas também quero aprender porque tiveram performances ruins, o que compôs isso. E como eu ia fazer isso? O outro item era usando dados. Para apoiar a estratégia da iPharma, eu teria que identificar quem eram os melhores performances e os piores, e dentro disso aprender com eles o que faz os melhores, porque isso serviria para mim, inclusive para a base de contratação, para a base de desempenho atual, e aprender com os piores desempenhos me trazia como ajudar os piores desempenhos. Baseado nos melhores desempenhos, eu poderia trazer para os piores desempenhos. Especificamente, a gente definiu os 25 melhores, os 25% melhores, os 25% piores. E dentro disso, a gente fez uma análise de analytics mesmo,
né, nos dois extremos, identificamos desempenhos e outras características, e dentro disso a gente usou dentre os melhores para fazer as contratações, inclusive, e também para poder apoiar e suportar para prosperar aqueles que estavam piores. A gente quer ajudar, porque a gente sabe que ajudando os 25% piores, a gente tem um ganho, né, como é que eu vou chamar, de performance muito grande, porque eu melhorando esses 25%, eu estou melhorando produtividade acima de mais nada do que já está em casa, sem custos de transformação, né? Sem custos de aquisição de pessoas. Eu tenho custo de transformação algum, mas eu não tenho custo de aquisição de pessoas, então a gente vê isso como um nível de produtividade muito alto, conseguir aprimorar os 25% piores. Então, usando dados, eu disse, é 100% data-driven, são realmente análises estatísticas, são pessoas estatísticas que passaram para a gente o entendimento, né, do que precisava, e dentro disso a gente identificou pessoas que precisam de ajuda, que são aqueles mais baixos. E assim eu consigo gerir e reter os meus talentos dentro dessa competência data-driven, né? Então, o Two Tails foi algo que a gente trouxe, porque a gente queria o RH baseado em dados. A gente queria um RH realmente analytics. Um outro item foi a recalibração, né, do capital humano. E essa recalibração foi algo que a gente pensou muito, né, porque eu preciso de pessoas com as competências do amanhã, engajadas na transformação e que vão nos trazer o sucesso do futuro. E o que fazer, né? Como recalibrar? Então, dentro das competências que a gente definiu, a gente buscou construir, porque existia um gap, né? A gente chama de mind the gap, porque dentro dessa transição eu tenho skills aqui, skills na ativa, skills do futuro, eu tenho um gap aqui que eu precisaria identificar o tamanho do gap que era personalizado, né? Ele não era igual para todos, e poder fazer um lifelong learning, né? Em que eu pudesse construir ou tampar esse gap. E o fundo era assim, o primeiro pensamento eu tenho um time de artilheiros, mas agora eu preciso fazer cesta. Artilheiro faz gol, mas agora o jogo é basquete e eu preciso fazer cesta. E como é que nós vamos fazer isso? Como é que eu vou fazer esse mind the gap, no sentido de eu deixar de fazer gol para começar a fazer cesta? Então foi nesse conceito em que a gente começou a pensar, né? Que a gente precisava construir já que eu tenho mind the gap, eu precisava do bridging the gap, né? Que eu precisava construir essa ponte em que eu pudesse recalibrar todo mundo, porque só recalibrando todo mundo o RH ia conseguir suportar essa transformação, preparar as pessoas para o nosso sucesso e, acima de tudo, conseguir um time jumping together. Isso é o que a gente mais queria nesse contexto. E a gente... um ponto central nisso é que a gente não queria dar fórmula mágica. A gente montou um plano que tem aulas em sala, embora virtuais, que tem fóruns de discussão, que tem material que a gente distribui constantemente, tem também um self-paced learning, né? As pessoas entram e cumprem suas atividades, todas com as competências e skills necessários para uma transformação digital. Só que, acima de tudo, a gente queria pessoas que se direcionassem, que trouxessem inovação, que fossem transformadas, que fossem recalibradas, e que, ao final disso tudo, elas tivessem na mão uma bússola e não um GPS. A gente não queria dar aquele aparelho que mostra o caminho que você tem que fazer. A gente queria bússola dando um norte e que as pessoas pudessem construir esse caminho, né? Se eu tenho um modelo de pensamento digital, né? Se você confia na sua organização, que é composta de talento, se a gente confia no que contrata, confia nas pessoas que tem, não tem por que temer definir o North Star e empoderá-las e distribuir as bússolas, né? Vamos empoderar a galera, já que eu confio nelas, já que elas estão bem preparadas, são talentos, eu contrato bem, eu apoio,
para que elas prosperem. Então, vamos empoderá-las, vamos dar o norte e vamos distribuir bússolas. Esse é a razão, né, principal que norteou nosso programa, né, de transformação, de preparação de pessoas, de formação, porque para transformar é preciso pessoas encorajadas em ver o sucesso como agilidade e que estejam empoderadas para pensar de forma independente, né, a partir de uma direção clara e bem definida. Então, definiu a direção, galera, queremos vocês aqui contribuindo, trazendo os caminhos. E é lógico que a gente, né, como eu já disse, a gente precisava de uma cultura de experimentação, coisa que não existia na companhia, que agora está em processo. Eu precisava segmentar os top talents, eu precisava investir em competências de inovação. Então, o que a gente pensou? Vamos criar ações para integrar e preparar as pessoas ao contexto de transformação digital. Esse era o nosso plano, por isso que veio um plano de recalibração, né, dentro dessa trilha. O importante era recalibrar com GPS, né, recalibrar com bússola, não com GPS, ter rituais para fomentar a cultura de experimentação. Isso era muito importante nessa cultura de bússola, né, e investir em data literacy, né, em resolver problemas, em design, colaboração. Isso foi o que nos norteou a construir nosso passo. Então, a gente construiu algo que a gente queria adaptabilidade aos modelos digitais. A gente quer garantir a transformação de mindset de toda a companhia, né? Esse reskilling e upskilling para nivelamento da maturidade digital de todos, aumentar a utilização de dados, né, e de tecnologia no nosso modelo operacional, por N razões, né, que nós sabemos, e investir no capital humano para desenvolvimento das competências do amanhã. Então, dentro disso, pensando na pessoa, no centro de tudo, a gente quis buscar isso dentro da nossa transformação, e porque, acima de tudo, a gente sabe que o potencial de disrupção é muito maior quando a transformação do capital humano é feita. Ela aumenta a probabilidade do sucesso da nossa transformação, né? Então, a gente realmente precisa das pessoas preparadas nesse sentido. Então, a gente fez o programa com pessoas presenciais, digitais, né, diria, em sala de aula, com algumas instituições renomadas no mercado. A gente colocou um self-paced learning, onde as pessoas podiam conduzir seus próprios aprendizados. A gente desenvolveu um programa de multiplicadores para que pudesse ser disseminado. A gente montou uma universidade de farma, onde a gente teria materiais à vontade ali, bem diversificado dentro dos assuntos de transformação digital. Montamos fóruns para fomentar o debate. Montamos um conteúdo na nossa rede social local, né, dentro da iFarma, intranet, para que a gente pudesse disponibilizar e fomentar também. E, acima de tudo, um termômetro, né? A gente precisa medir o que está acontecendo. Então, a gente definiu que para saber o que está acontecendo, né, para saber se está andando, a gente ia fazer nosso modelo de mensuração em 4 níveis: reação, captação do feedback, né, para cada módulo, a cada momento em que acontece a cada item; aprendizado, então buscar a efetividade dos multiplicadores através de fóruns, discussões; comportamento, então a gente está fazendo assessment, início, meio e fim, para entender as evoluções das pessoas, para poder corrigir em tempo; e resultados, né? No final é a avaliação final sobre a aplicação prática do que tudo isso a gente conseguiu aplicar e conseguiu transformar. E é lógico que a gente teve que levar o ponto do engajamento em mente, né? Porque as pessoas precisam se engajar, elas precisam querer, então precisam ter coragem, né? Então a gente tem uma transformação em andamento e a gente precisa que ela seja bem sucedida. Então isso ficou bastante claro para todo mundo, né? Que todo mundo tem que assumir a humildade intelectual de que precisamos de novas competências para poder sair do outro lado. O aprendizado contínuo constrói o crescimento da companhia, constrói o crescimento pessoal de cada um.
e todo mundo tem que aproveitar, tem que ser agente ativo para que essa transformação possa acontecer, pessoal e da companhia. Que a coragem, né, que eu já disse, acima de tudo, e acima mesmo de tudo é assim, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até lá. E vocês precisam se engajar para transformarem pessoalmente, inclusive. Então, dentro desse contexto, a gente montou, né, o nosso programa, que está em andamento, e dentro do que eu disse um pouco é como está andando. Eu gosto muito da frase do Walter Isaacson, que ele diz que a inovação virá de pessoas que são capazes de ligar a beleza, a engenharia, a humanidade, a tecnologia e a poesia aos processadores. Acho essa frase sensacional. Então, para dizer que não é só digital, que também é pessoal, que a grande inovação vai vir na congruência destas coisas. A gente também colocou os OKRs, né, os OKRs, que serão os objetivos, o que é para ser alcançado, e os Key Results, como chegaremos lá. A gente entendeu que isso seria essencial para que a gente pudesse disseminar os objetivos da companhia. Então existiam os objetivos macro, as estratégias macro, que foram sendo disseminadas até os níveis mais baixos, e assim a gente conseguiria uma linguagem compartilhada para a execução. A gente conseguiu um foco e compromisso com as prioridades, já que as prioridades estão definidas dentro dos objetivos, né? Um alinhamento e conexão dos times, porque a transparência semeia a colaboração. Então a gente queria esse público, porque os objetivos de todos são públicos dentro de uma plataforma pública, eu disse, interna, né, para os colaboradores da iFarm. Então todos os colaboradores podem entrar e olhar os objetivos e o andamento de cada um. Então isso é uma transparência. Como eu já disse, a gente quer semear a colaboração e por isso a transparência é importante. E é uma prestação de conta, né, para saber como as coisas estão andando. Então nós queremos pessoas que sintam e pensam, que tenham ações de owners. A gente quer pessoas com sentimentos de donos. Então por isso a gente entende que defendendo as estratégias da companhia e descendo os objetivos para cada um deles, a gente consegue passar esse sentimento de owner. E deixa claro o papel que importa, seja do nível que for, dentro do nosso quadro, ele é sempre importante. É lógico que isso trata-se do empoderamento, né? Além das coisas que eu disse, mas se acreditamos que temos talentos e que nossa organização é hábil em contratá-los e mantê-los, não há razão para temer a liberdade de ação dos nossos gestores. Então a gente define os objetivos, define os key results para cada um deles, e eles andam dentro da bússola, né, que a gente já disse, para poder entregá-los, e assim está alinhado, assim está dentro do nosso conceito, está transparente. Então isso foi algo que a gente realmente conseguiu construir. A gente também, um outro item que eu mencionei no nosso portfólio de transformação foi a aquisição, né? Foi o Talent Acquisition. A gente queria bastante basear em dados. Gosto muito também da citação do Steve Jobs, que ele diz que a gente contrata pessoas, a gente contrata talentos, não para dizer o que eles têm que fazer, e sim para que eles dizerem eles possam dizer o que nós temos que fazer. Senão não faz sentido, né? Eu contrato talento para dizer o que ele tem que fazer, não me faz sentido. Então nesse conceito a gente realmente pensa no empoderamento, né? Então a gente estabeleceu régua alta de qualidade. A gente realmente quer pessoas talentosas para poder fazer parte do nosso grupo, selecionar nossos próprios candidatos, e dar ao candidato razões para estarem na iFarm. Então a gente começou a trabalhar, que ainda está em andamento, um employee branding, em que a gente atrai e realmente dá razão específica para que ele queira estar com a gente, né? Então a gente acredita que tem talento e a gente acredita que tem competência para trazê-los, para selecioná-los. E dentro disso, é lógico, para contratar pessoas a gente precisa avaliar as competências chaves, as lideranças, né, o conhecimento relacionado a papel, mas a gente também criou mais um item, que é o eFarmness. A gente definiu que as pessoas precisavam ter eFarmness. Lógico que veio do eFarma, né, mas o que era esse eFarmness? E colocamos na cabeça de todos que você quer trabalhar na iFarm, o seu eFarmness importa, né? Que é um misto de paixão, impulso e que é difícil definir, mas é fácil identificar, né? Nós queremos e precisamos de pessoas que
que terão sucesso na eFarma, e por isso o eFarmas é tão importante para nós. E pessoas que têm eFarmas são pessoas que incluem entre suas formas de agir e pensar o que? Acessibilidade. São pessoas que valorizam os colegas e seu time, promovem feedback construtivo, fazem o bem-estar sem amarras. Então são pessoas acessíveis, são pessoas que têm humildade intelectual, tem aquela dose de humildade, né? Ele sabe que o aprendizado contínuo é importante, ele desafia o status quo, né? Acima de tudo a gente quer owners, como eu já disse, então ele não é simplesmente um colaborador, ele desafia o que está acontecendo, ele tem conforto com a ambiguidade, porque a gente está numa transformação e a gente não sabe qual é o final disso, né? Quando não sabemos o que o negócio pode envolver, é preciso de conforto para navegar no ambiente, então a ambiguidade é importante. E coragem. Para encarar o desafio e manter os olhos nos objetivos é necessário valentia. Então a gente quer pessoas que tenham coragem. Então, se a gente avalia o quanto é acessível, humildade intelectual, desafio do status quo, conforto com ambiguidade e coragem, isso tudo compõe o eFarmas, e isso é uma nota, é uma graduação que a gente tem nas nossas contratações. E quando eu falo graduação, né, uma nota, é que realmente a gente buscou contratar as pessoas baseado em dados, evitando o bias, né, evitando aquelas tendências que normalmente existem. Então hoje o solicitante, a gente alterou nosso processo, então o solicitante hoje, quando precisa de alguém, o gestor faz sua solicitação, só que a gente envolve 4 ou 5 áreas em que o candidato precisa passar, é avaliado por todos, existe um padrão de avaliação em que as pessoas fazem as suas notas, então vem as notas das áreas diferentes, porque a gente quer uma aceitação da companhia, né? Não só uma aceitação do solicitante, evitar o bias de quem está entrevistando, avaliar por olhos diferentes, que a gente quer uma aceitação da companhia, e o vencedor é aquele que tem a maior pontuação. É lógico que a gente não quer enfiar a goela abaixo do gestor, ninguém, né? E então a gente tem um comitê de contratação que se reúne quinzenalmente e discute, mas parte do princípio que o vencedor é sempre o que teve maior nota. Então a gente tenta evitar o bias e baseia-se em dados o maior número possível, sem contar o que eu disse antes, que a gente já define características a partir dos nossos critérios de avaliação para poder fazer contratação. E aí, assim, como pano de fundo de tudo isso, a gente precisa que os funcionários estejam saudáveis. A gente sabe o quanto a mente das pessoas estão desgastada, né? Então a saúde mental dos nossos colaboradores importa muito. A gente precisa das pessoas com o bem-estar acima de tudo, né? O bem-estar ativo. Então ajudamos as pessoas a alcançar o bem-estar mental e físico, né? Então é viver de forma plena, é isso que a gente busca como pano de fundo em tudo. Então é comum, todo mundo sabe que o corpo já conta com a atenção dos planos de saúde, odonto, além de outros incentivos físicos que a maioria das companhias já tem, né? Só que a gente sabe também que isso é só metade da equação. O cérebro é igualmente crucial numa visão integrativa, então a gente precisa cuidar da cabeça também. Até porque eu não cuidar da cabeça pode até me trazer efeitos prejudiciais à parte física também. Então a gente criou um programa que complementa o bem-estar dos colaboradores e incluímos também os seus familiares, né? A gente, por exemplo, teve eventuais casos de Covid e a gente sabe o quanto isso abala a família toda, ou alguém da família teve, o colaborador não está confortável. Então a gente estendeu esse programa para os familiares também, para poder cuidar de todos, porque realmente a gente quer o nosso colaborador com a cabeça em dia. Então, e dentro disso a gente montou um programa chamado Conexão Saudável, que a gente apoia, né, os familiares e colaboradores. Então a gente fala francamente sobre a saúde mental, a gente mantém uma cultura de conexão por meio de check-in. Somos atentos a movimentos e evidências, então a gente escuta comentário, overtime, baixo apoio social, bullying, insegurança, intensidade, enfim. Então se a gente vê evidência de alguma coisa, a gente vai atrás e tenta ser ativo para poder ajudar, para poder colaborar, né? As pessoas assim não estão sozinhas, estamos aqui para ajudá-las, então por isso a gente é ativo, a gente quer sempre deixar a mensagem que as pessoas não estão sozinhas. A gente mantém um assunto em pauta, então a gente está sempre tocando no assunto,
comunicado, conversa, fala, benefício. Então a gente alimenta o tema, a gente encoraja as pessoas ao day off mental. Então a gente é uma forma de agir preventivamente e ser flexível, né? Então se a gente percebe alguma coisa, tira um dia aqui, descansa a mente, vamos conversar amanhã de novo. Assim, a gente não tem burocracia para poder fazer esse sentido do day off mental. Disponibilizamos informações e ferramentas aos montes, né, ferramentas das mais variadas, inclusive para gerir sono, para gerir saúde financeira. Então a gente tem ferramentas nesse sentido, além de psicólogos, né, que estão disponíveis. Priorizamos a confidencialidade, claro, e é essencial que isso aconteça. Então manter o anonimato, né, para manter o conforto de todos, é parte do nosso no momento. Então dentro dessa conexão a gente tem acompanhamento psicológico ativo aos e-farmers e seus familiares. A gente subsidia 60% de medicamentos para que eles possam ter acesso ao seu medicamento prescrito, que possam cuidar da saúde física e mental. A gente tem um programa chamado Philips, que é uma academia online, onde as pessoas podem se movimentar. A gente tem cafés com RH, onde as pessoas podem conversar informalmente sobre o que está acontecendo. A gente tem um programa, eu acabei de dizer, né, para monitorar sono, saúde financeira, mais alguns itens. Tem um telesaúde farma em que as pessoas contatam profissionais de saúde, médico, enfermeira, assistente social, educador físico, onde eles podem tirar dúvida e conversar com eles. A gente tem realização de lives sobre o tema, então a gente construiu algumas e traz para manter o tema vivo. E tem um canal de comunicação, e Farme Você, em que as pessoas se identificam, né, de forma independente, de forma confidencial, para que possa aderir ao programa e estar dentro disso tudo, porque, como a gente já disse, sem a saúde física e mental, toda a transformação vai por água abaixo. Então, dentro disso, eu queria trazer um pouco para vocês compartilhar aí com vocês, né, uma oportunidade do que a gente está fazendo nessa transformação. Então, que como takeaways, a gente construiu um marketplace de benefícios, a gente buscando a democratização e o bem-estar do colaborador. A gente definiu as competências do amanhã e a nova forma de fazer performance entre os extremos, o two tails, né, os 25% melhores e os piores. A gente está recalibrando o capital humano no sentido de dar uma bússola para cada um, para que possa definir desse empoderamento. Vocês devem ter percebido que o empoderamento está sempre dentro de tudo. A gente montou os OKR, que são os objetivos que também empoderam as pessoas e alinha e deixa todo mundo dentro dos papéis claros e definidos e transparentes. A gente redefiniu o nosso modelo de talent acquisition, bastante baseado em dados, e como pano de fundo a gente tem essa conexão saudável para manter todo mundo bem, né, dentro do melhor bem-estar possível. Tudo isso para fomentar uma cultura de experimentação essencial na nossa transformação, apoiar, ser um catalisador dessa mudança, o RH, né, ser um importante catalisador nessa mudança, preparando as pessoas e estando ao lado de todos para o que precisar. Essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Espero ter contribuído. Fica aqui o caminho aberto para a gente se falar, para vocês procurarem, a gente poder mostrar os cases para você com mais detalhe. Tenho certeza que podemos contribuir para muita gente. Obrigado.